Uma grande polêmica se gerou entre o governo e o TSE, você sabe, sobre a segurança do processo eleitoral. Recentemente, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse que quem trata das eleições são as forças desarmadas e que ninguém vai interferir no processo eleitoral. Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não existe nenhuma interferência nem imposição das Forças Armadas. Inclusive, durante o fim de semana, em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem certeza que teremos eleições limpas. Esse é o tema do debate de hoje aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o senador do PT pelo Sergipe, Rogério Carvalho, e o senador do PL, Carlos Portinho, pelo Rio de Janeiro. Boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas regras, porque aqui na CNN nós temos por premissa o equilíbrio da fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta e réplica, se nós tivermos. E para que eu não seja indelicada e não interrompa os senhores, não quero ser, temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, eu vou aproveitar agora essa fala do vice-presidente Hamilton Mourão, que defendeu a contribuição das Forças Armadas no processo eleitoral deste ano, mas ressaltou que a responsabilidade pela lisura da disputa eleitoral é do TSE. Queria saber dos senhores como os senhores avaliam essa declaração do vice-presidente. Quero começar pelo senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que inclusive é um estado que utiliza muito essa segurança das Forças Armadas. Boa tarde, senador. Muito boa tarde, inclusive como advogado eleitoral de origem que sou, eu não tenho a menor dúvida de que teremos eleições limpas como sempre tivemos, tanto nas eleições dos governos passados quanto na eleição do atual presidente, nunca houve a menor dúvida quanto ao processo eleitoral. Ele cabe sim, naturalmente, à Justiça Eleitoral conduzir esse processo, mas as Forças Armadas são absolutamente necessárias tanto no encaminhamento das urnas, como em regiões distantes do país, do norte, do nordeste, quanto no meu estado do Rio de Janeiro, para garantir a segurança e que o voto do eleitor não seja capturado por milícia, tráfico e seja mantida a integridade que é as Forças Armadas junto com a polícia, que confere das zonas eleitorais, eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigada. Eu queria ouvir, então, o senador Rogério Carvalho sobre esse mesmo tema, sobre a lisura do processo eleitoral, a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, senador Carlos Portinho. O Brasil é um exemplo para o mundo inteiro de processo eleitoral. É um dos poucos países do mundo, se não o único, que tem uma justiça eleitoral independente e que vem dando conta com muita competência, com muita tecnologia. Viramos referência em eleições. Nós temos uma eleição nacional que no mesmo dia, antes da meia-noite do dia da eleição, a gente tem os resultados publicados e nunca tivemos problemas com as urnas eletrônicas. Portanto, nós teremos eleições limpas. O papel das Forças Armadas ele é subsidiário, ele é sob demanda dos poderes constituídos, principalmente, neste caso, com a responsabilidade constitucional, sob demanda do Tribunal Superior Eleitoral. Se nós estamos, senadores, na mesma página, concordando aqui que teremos eleições limpas, gostaria de entender em que momento houve tanto ruído em relação às urnas eletrônicas. Começo pelo senador Rogério Carvalho. Por causa dos questionamentos do próprio presidente, das dúvidas que o presidente levantou sobre a segurança das nossas urnas eletrônicas, da segurança do processo dos tribunais regionais, do somatório desses votos em cada região, e subir isso para o tribunal e fazer a totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral, coisa que nunca foi objeto de questionamento desde a redemocratização do país, a partir do momento em que foi instituída a votação eletrônica no Brasil através de urnas eletrônicas. O fato do presidente levantar questionamentos sobre as urnas eletrônicas e o processo eletrônico de votação
gerou essa celeuma toda. Creio que não cabe ao presidente, não cabe ao Exército, não cabe a ninguém questionar essa questão, cabe à sociedade observar e cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, em espaços públicos, mostrar como fez a segurança do nosso processo eleitoral e das nossas urnas eletrônicas. Senador Carlos Portinho, o senhor concorda com o senador Rogério Carvalho, que foi o presidente que começou essa celeuma toda, como disse, utilizando aqui a palavra do senador? Há uma disputa de narrativa desde quando o presidente Bolsonaro assumiu a ameaça de golpe, que nunca teve nem perto, e eu acredito isso a essa disputa de narrativa. Mas o senador Rogério Carvalho ele tem alguma razão em dizer que, na verdade, narrativa à parte, o que a gente tem que entender é que todo o processo de inovação, toda a tecnologia, ela está sujeita ao seu aperfeiçoamento. Quem tem aí para o nosso espectador entender, quem tem um aplicativo de celular sabe que de tempos em tempos o seu aplicativo é atualizado. E não à toa, às vezes é pela inovação, às vezes são por medidas de segurança, inclusive com base na lei da LGPD. Então, o aperfeiçoamento da urna eletrônica, a busca desse aperfeiçoamento a cada eleição é um debate que não deve ser politizado, tanto é que o próprio Tribunal Eleitoral todo ano chama, né, os partidos, a sociedade civil a participar, como chamou e teve presente, então, as Forças Armadas, dando a sua contribuição também nesse processo. A gente pode discutir se a urna eletrônica ela deve imprimir um comprovante de voto que vá para uma urna. Por que não discutir isso? Eu não acho que isso esteja ameaçando o processo. Eu acho que é dentro do processo de aperfeiçoamento. Alguns concordam que sim. Você vai na padaria, você compra o seu pão com café com leite, no final paga no cartão de débito, você vai receber uma tripa, né, comprovando. Às vezes até pergunta, você quer o comprovante da sua compra ou não? Então, eu acho que enquanto isso estiver dentro do interesse, no aperfeiçoamento que é necessário, tecnológico, das urnas eletrônicas, é muito válido. Enquanto isso for para o caminho da narrativa, de interferência no processo, sem dúvida não, eu acho que até nisso o senador concorda. Sobre isso que eu quero falar agora, ainda cabe questionamento sobre imprimir ou não o comprovante na urna eletrônica. Na última semana, o TSE e vários investigadores realizaram testes nessas urnas eletrônicas. E, segundo o tribunal, alguns ajustes foram feitos para sanar quaisquer falhas que, eventualmente, os equipamentos pudessem apresentar. Diante desse resultado, ainda há motivo para colocar a segurança dos equipamentos em xeque? E a outra pergunta é, ainda cabe, depois de tanta resposta do TSE, discussão sobre imprimir ou não o voto? Começo com o senador Rogério Carvalho. Não, primeiro porque o Congresso Nacional, que é parte, é o poder republicano que representa o conjunto da sociedade, derrotou a tese da impressão do voto eletrônico. Então, tem uma matéria vencida no debate legislativo, que é quem tem que fazer as leis e as leis que devem ser seguidas pelo presidente, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por todos que fazem o país. Então, não há motivo mais para nós questionarmos essa tese. Segundo, as nossas urnas eletrônicas e o nosso sistema de votação, ele é muito estressado, como todo sistema de alta segurança são contratados hackers, são contratados pessoas especialistas para tentar burlar o sistema de segurança, e o nosso sistema, desde o seu nascimento até hoje, não houve nenhum tipo de vulnerabilidade demonstrada, nenhuma ruptura de bloqueio por hackers de qualquer natureza, de qualquer lugar do mundo, contra as nossas urnas eletrônicas. Portanto, eu creio que devemos virar a página, garantir eleições como sempre fizemos, e o Exército e qualquer força auxiliar deve ser convocada pelo poder instituído para ações subsidiárias de suporte para garantir a segurança dos cidadãos, para garantir, se for necessário, quando for necessário, mas sempre subordinado àquele que tem a delegação constitucional de conduzir o processo eleitoral, que é o Superior Tribunal Eleitoral.
Senador Carlos Portinho, faço a mesma pergunta ao senhor, ou as mesmas perguntas. Ainda há motivo para colocar a segurança dos equipamentos em xeque, mesmo com tantos testes? E ainda cabe essa discussão que o senhor nos trouxe agora de imprimir o voto? Assim como a tecnologia, que a cada momento é atualizada, como o exemplo que eu dei do seu celular, né, inclusive por medidas de seguranças, e evolui e não é estática, a legislação também não é estática. Sim, a matéria foi superada esse ano, né, há uma confiança por parte do parlamento no processo eleitoral, como houve, mas há também de muitos eleitores, e eu, como advogado eleitoral, quando estava militando, recebia telefonemas durante a votação, o eleitor que não viu a foto do seu candidato e que ficou na dúvida se, ao final, ele fez o voto dele, né? Há dúvidas que, na última eleição municipal, foram geradas pela centralização dos votos no TSE, a demora no envio, embora no boletim de urna tenha sido, sim, toda a zona eleitoral tem a sua para conferência, mas o eleitor ele fica com algumas dúvidas. E o nosso papel aqui como parlamentar é justamente aperfeiçoar, tanto quanto a tecnologia é aperfeiçoada, é atualizada, a gente aqui, se for necessário, atualizar. Então, esse debate, ele não morre, ele não se encerra, e ele não pretende ameaçar o processo eleitoral, não é isso. Mas a gente não pode desprezar a necessidade de sempre estar atualizando os sistemas informatizados e atualizar as legislações quando assim for necessário, né? Eu acho que é muito importante o debate, é democrático e narrativas à parte, politizações à parte, o que tem de fundo é o que o próprio tribunal faz todo ano, como disse o senador Rogério Carvalho, submete à prova ao seu sistema e os parlamentares têm aí a oportunidade tanto de participar do processo quanto de sugerir inovações e atualizações que possam sempre garantir a lisura do processo que interessa a todos. Senadores, eu gostaria de deixar um tempo aqui para as considerações finais dos senhores, mas queria deixar aqui uma reflexão também. A gente fala muito sobre como é conduzido esse processo e para chegar no final, no dia da eleição, em outubro, a gente não tem nenhum questionamento em relação ao resultado das eleições, algo que se levantou em relação aos Estados Unidos, por exemplo, e tudo que nós acompanhamos daquela tragédia da invasão do Capitólio. Os senhores acham que essa discussão, nesse momento que a gente tem feito aqui, pode levar à desconfiança ou à confiança maior no nosso processo eleitoral? Começo pelo senador Carlos Portinho. A total confiança no nosso processo eleitoral, porque sempre tivemos eleições no sistema moderno, atual, ao contrário dos Estados Unidos. Acho que se alguém tem que aprender com o processo eleitoral são os Estados Unidos, com o processo eleitoral brasileiro, com as urnas eletrônicas, sem prejuízo, e aí eu registro, de a cada eleição esse debate estar na mesa, é democrático isso, e a gente puder apresentar sugestões para aperfeiçoamento, atualização dos nossos sistemas. Como eu disse, a tecnologia ela não é estática, ela se atualiza e o processo eleitoral brasileiro tem dado prova de que é o mais moderno e justamente por esse debate que a gente trava, sem narrativas, sem sensacionalismo, o que a gente deve pensar é que, se há necessidade de atualização, o próprio TSE, a todo ano, submete à discussão e ao debate os seus instrumentos desse processo eleitoral, do voto do eleitor, que é o mais importante, é o comparecimento do eleitor na urna, é a manifestação do seu direito ao voto, dos homens, das mulheres, né, da sua representatividade, porque o que, na minha opinião, ameaça mais o processo democrático é justamente a ausência do eleitor nas urnas. Votem, exerçam o seu direito, e o Brasil precisa da manifestação democrática de cada um dos seus indivíduos, dos brasileiros. Senador Rogério Carvalho, essa discussão nesse ano eleitoral aumenta a confiança ou a desconfiança no nosso processo? Bom, Luciana, primeiro, os Estados Unidos não têm só um processo de eleição mais atrasado do que o nosso. O sistema eleitoral deles é indireto, é por delegados e, portanto, questionamento se em cada estado teve ou não teve aquela votação. O voto não é obrigatório, portanto, menos pessoas vão às urnas.
e dependendo do número de delegados de cada estado, se define aí numa eleição indireta, que acaba sendo direta, mas diferente da nossa, quem é o eleito. Então há esse questionamento por conta da natureza do processo. No Brasil, o nosso processo é universal. Quem escolhe presidente, governador, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, é o povo no sistema de voto universal. E nada melhor do que a urna eletrônica. E quero dizer que a impressão do voto, se a gente não tomar cuidado, devolve ao Brasil a condição do antigo sistema em que as pessoas têm que apresentar para o seu chefe político ou para o chefe político de uma região que controla uma determinada região em quem votou, porque se for comparar com um boleto ou um comprovante de cartão de crédito, ali está dito quem pagou, como pagou, para onde foi, qual foi a finalidade. Então, nós não podemos incorrer no risco de deixar o voto, deixar de ser secreto o voto, que é uma garantia universal para o exercício da democracia. O voto deve ser secreto, por isso a impressão é uma temeridade. Acho que superamos esse debate neste momento, eu tenho que concordar com o senador Carlos Portinho, em outros momentos esse debate pode voltar, mas continuo defendendo que não haja impressão para garantir o voto secreto de forma como ele é hoje. Então, obrigado, a participação. Luciano. Muito obrigada. Quero agradecer, então, a participação dos dois parlamentares. Conversamos com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, sobre o nosso processo eleitoral. Agradeço muito aos dois.